Hora de conversar com Juliana Rosa. A Juliana tem os números da produção industrial de setembro. Traga boas notícias, porque está todo mundo comemorando aí, indústria, puxando o emprego. Então queremos bons números, Ju. Bom dia para você. Pois é, são bons números sim, Megali. A gente tem trazido aqui uma série de números positivos da economia, né? E esse é mais um que o IBGE acaba de divulgar. Bom dia para vocês. Megali, Carlinha, Sheila, bom dia para o nosso ouvinte. A produção da indústria, o IBGE divulgou agora esse dado, então, referente ao mês de setembro, com um crescimento de mais de 1%, 1,1%. É um crescimento que vem forte para um único mês. No mês passado, a gente tinha dado um número que ficou meio que estável, ele tinha crescido só 0,1%, e agora então esse crescimento de setembro da produção industrial, ele vem mais forte, 1,1%. É normal, né? Tem meses que dá uma acomodada e tal. É importante a gente olhar como é que está a fotografia do ano, e é uma fotografia bastante positiva. A indústria brasileira cresce mais de 3%, então corrobora essa previsão média hoje, que é do crescimento da economia brasileira ficar em torno dos 3%. É um crescimento vigoroso para padrões brasileiros. A previsão inicial do ano estava rodando 1,5, 1,8, então vem o dobro aí da previsão inicial, a economia surpreendendo para melhor. Tem as questões estruturais, como a gente tem conversado, questões que vieram para ficar, pós-pandemia, trabalho em casa, as tecnologias geraram mais oportunidade, inovações, o desemprego ontem no menor patamar em 11 anos quase, é surpreendente. E a melhor notícia de todas é que uma grande parte estrutural, ela veio para ficar, ou seja, antes da pandemia se falava que o Brasil podia crescer ali em torno de 1,5%, também nessa casa aí 1,7%, sem gerar inflação, com uma inflação controlada. E aí quando começou a ter esse crescimento mais forte, teve essa preocupação, olha, o Brasil não tem capacidade de sustentar um crescimento tão vigoroso sem gerar inflação. Mas o que a gente vê é que melhorou, aumentou o potencial de crescimento da economia brasileira. Tanto que na taxa de desemprego ontem, a gente vê o desemprego no menor patamar aí em 11 anos e os salários começaram a dar uma acomodada. Ou seja, parece que realmente veio para ficar, como me disse um diretor do Banco Central recentemente, o Paulo Piketty, que houve uma recomposição salarial no pós-pandemia e agora deu uma estabilizada, ou seja, o Brasil antes da pandemia, se falava que uma taxa de desemprego abaixo de 8% já geraria inflação. Agora a gente está com uma taxa de desemprego rodando 6%, podendo fechar o ano abaixo de 6%, segundo algumas consultorias, seria inimaginável o desemprego na casa dos 5% no Brasil, e os salários dando uma acomodada, ou seja, subiram muito e agora deram uma estabilizada, mostrando que talvez o Brasil consiga sustentar bons números de crescimento, taxa baixa de desemprego, com uma inflação que vai se acomodando. Então, a questão daqui para frente, olhando esses números bons da economia, é a capacidade do governo realmente agora calibrar esse gasto público que a gente tem falado aqui todo dia, porque ele está exagerado, ele está muito acima das regras que permitem o crescimento do gasto público. A regra do gasto diz que o gasto só pode crescer até 2,5% por ano, acima da inflação. E os gastos estão bombando, aí crescendo quase 20%, por exemplo, os benefícios previdenciários. Então, estamos aí nessa expectativa. O pessoal lá da equipe econômica não está querendo antecipar quais são os ajustes que o governo está para anunciar aí para poder conter o ritmo de crescimento de gasto. Se fala aí ali nos bastidores em alguns ajustes nesse benefício previdenciário, no BPC, no abono salarial, e a gente está então nessa expectativa agora do anúncio do corte de gastos, porque isso é um divisor de águas para puxar o dólar para baixo, ajudar na queda da inflação e com isso contribuir para esses números positivos da economia que continuem aí ao longo dos próximos meses. Muito bem, viu? Queria uma boa notícia, Carla, para sexta-feira, a Juliana trouxe. Juliana Rosa volta com outros números na segunda-feira. Bom fim de semana e bom economia para você, Ju, amanhã às 10 horas da manhã. Economia para você, 10 da manhã. Minha pergunta para minha entrevistada, Nathalie Victal, e o dólar, hein? Então espero vocês amanhã aqui às 10 da manhã. Boa.